Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de comissão previsto no artigo 693 do Código Civil? Neste vídeo, vamos nos ater como exemplo de contrato de comissão a situação envolvendo a compra e venda. Acontece o contrato de comissão quando alguém faz um acordo com uma outra pessoa dispondo sobre a venda de um objeto e, consequentemente, depois da venda, a divisão dos lucros. Então, nós temos duas partes nessa relação contratual, que são o comitente ou cliente, que é o dono do objeto, e o comissário, que é o nosso devedor aí, no polo passivo da relação contratual. É a pessoa quem vai receber esse objeto para venda, vai vendê-lo e, depois da venda, dividir os lucros conforme foi acordado com o comitente ou cliente. Importante destacar que este contrato tem especificidade polo ativo e polo passivo. Não acontece, por exemplo, uma inversão de posse indireta, uma relação reflexa, como ocorre no contrato de troca, previsto no artigo 533 do Código Civil. Neste contrato é diferente. Quando eu falo sobre a especificidade de polo ativo e polo passivo, significa que nós conseguimos indicar quem é o credor, quem é o devedor. Comitente ou cliente é o dono do objeto, que vai ser entregue para venda. Comitente ou cliente está no polo ativo da relação contratual. É a pessoa que tem a posse indireta do objeto em questão, é o proprietário. Neste exemplo é o proprietário. Não quem o represente, mas é diretamente o proprietário. No polo passivo, nós temos a figura do devedor, do comissário, que é a pessoa quem vai receber o objeto para venda. Esse comissário, que é o nosso devedor, ele exerce uma posse temporária, que é chamada posse direta. Para relembrar, a posse direta na relação contratual é uma posse temporária. A posse direta é o exercício momentâneo, o exercício transitório da propriedade. Nas relações contratuais, é exercida pelo devedor, ou solvens, a pessoa que está no polo passivo. No contrato de comissão, quem exerce essa posse temporária é o comissário. Exemplo de contrato de comissão. O João tem um relógio e o João quer vender esse relógio. Então o João chama o Pedro e diz assim: Pedro, quer ganhar um dinheirinho? Eu pensei em vender um relógio que é meu e a gente dividir esses lucros. Na realidade, eu vou entregar esse relógio para você e você vai vender esse relógio para uma terceira pessoa. Depois da venda, nós vamos dividir os lucros. Então, o João faz esse acordo com o Pedro a respeito da venda desse relógio que pertence ao João. O João é o nosso comitente ou cliente e o Pedro é o nosso comissário. Então, o Pedro recebe esse objeto para vender para uma terceira pessoa. Houve a venda, ficou estipulado 50% para o João, 50% para o Pedro, ou de forma diferenciada, enfim, conforme foi acordado, tem que ser cumprido entre as partes. Também e principalmente em relação à divisão dos lucros da venda. Vale destacar que o contrato de comissão recai sobre bens móveis, corpóreos e de pequeno valor. O comissário, ele vende o objeto em nome próprio, em nome dele, mas sempre seguindo as ordens ou instruções do comitente ou cliente. Este contrato assemelha-se, lembra, contrato estimatório ou venda em consignação. Mas, como eu estou dizendo, lembra, não é sinônimo de contrato estimatório. No contrato estimatório, nós temos uma venda em consignação. No artigo 693, nós temos um contrato de comissão. Você recebe o objeto para venda, bem móvel, corpóreo de pequeno valor, vende o objeto e nós dividimos os lucros dessa venda. O contrato de comissão, na prática, ele é pouco utilizado. Aos poucos, ele foi sendo substituído pelo contrato de mandato.
no campo do direito civil, juridicamente, né, conversando aí sobre esse negócio jurídico chamado contrato de comissão, nós observamos que na prática ele é pouco utilizado, mas ele é previsto pelo Código Civil. Ele não foi retirado do Código Civil. Este contrato tem como características ser real. O que significa um contrato real? Quando um contrato é considerado real? Quando tem que haver a tradição, a entrega efetiva do objeto para venda. O que significa isso? Que o comitente ou cliente precisa entregar o seu bem para o comissário vendê-lo. Quando ele entrega o objeto para venda, acontece o que nós chamamos de tradição. Então, por este motivo, o contrato de comissão é um contrato real. É também contrato oneroso. Havendo ou não a venda do objeto em questão, o intuito deste contrato é o lucro e, consequentemente, a divisão desse lucro entre comitente e comissário. É um contrato típico e nominado. Típico e nominado porque tem previsibilidade no Código Civil. Ele tem nome, ele tem regras específicas. Alguém poderia me perguntar, poxa, mas todo contrato tem nome, todo contrato tem previsão no Código Civil. E aí, carinhosamente, eu chamo a atenção para a seguinte situação. Contrato de comodato, 579 do Código Civil, recai sobre o empréstimo de bens infungíveis ou de coisas não fungíveis, de bens que não podem ser substituídos. É um contrato, no âmbito civil, essencialmente gratuito. O que significa isso? Que não pode haver cobranças como condição para o empréstimo do bem infungível ao comodatário, que é o nosso devedor. O contrato de locação acontece quando alguém cede temporariamente, mediante remuneração, um bem móvel ou imóvel para uma outra pessoa. Quando duas pessoas fazem um acordo, exemplo, fulano, eu te empresto meu bem infungível, móvel ou imóvel, mas empresto meu bem infungível. Eu não vou te cobrar nada não, vou te cobrar só um valor simbólico. Pergunta-se, esse valor simbólico seria referente ao valor da locação? Sim. Bom, então nós teríamos um contrato de locação, não um contrato de comodato. Esse contrato deve seguir as regras da locação, não do comodato. Bom, eu vou te emprestar o meu bem fungível, mas você vai me pagar um valor simbólico, que nem se equivale, nem passa perto do valor de uma locação. Você vai me cobrar esse valor como condição para emprestar o seu bem fungível? Sim. Então, esse contrato também não é comodato. Não é comodato, não é locação. É considerado um contrato atípico ou inominado. E aí nós devemos equilibrar as regras, os entendimentos doutrinários a respeito de um possível contrato de comodato que não se concretizou, do que seria possível um contrato de locação e também não se concretizou. Então seria um contrato atípico ou inominado. Este acordo aí celebrado entre as partes nessa situação. O contrato de comissão não, ele tem nome certo, específico, ele está previsto no Código Civil. Existe uma previsão legal sobre esse contrato, sobre as regras desse contrato. E quando alguém entrega um bem móvel, corpóreo, de pequeno valor, exemplo, como outra pessoa vender e dividir os lucros, sendo que o comissário vende em nome próprio, mas segue as regras, ordens ou instruções do comitente do cliente, as cláusulas, as regras, as observações desse negócio jurídico devem seguir conforme o artigo 693 e seguintes do Código Civil. Então, é um contrato típico e nominado. É um contrato que pode ser feito por escrito ou não, formal ou informal, depende do que foi acordado entre as partes. É também um contrato chamado de fiduciário. O que significa um contrato fiduciário? Que quando o comitente ou o cliente entrega o objeto ao comissário para venda, ele está também depositando confiança no comissário. Em que sentido? Se não houver a venda do objeto, o comissário tem que devolver esse objeto ao comitente ou cliente, que é o verdadeiro dono do bem em questão. Então, existe uma questão envolvendo a confiança entre comitente ou cliente e comissário. E se o comissário quebra
essa confiança, não devolve o objeto? Bom, terminando o prazo estipulado para a venda, não houve a venda, o comissário tem duas possibilidades. Ele pode comprar esse objeto do comitente ou cliente, ou tem que devolver esse objeto. Se ele não devolve, se ele não compra, como nós temos aí um bem, neste exemplo, nós estamos falando sobre o bem imóvel na compra e venda, caberá ao comitente ou cliente ingressar com uma ação possessória. E aí esse comitente ou cliente, do exemplo, do contrato de comissão, vai bater na porta, literalmente falando, do Código de Processo Civil, observar com muito carinho os artigos 554 até o 560, sobre ação de reintegração de posse cumulada com busca e apreensão, para pedir de volta aquilo que lhe pertence. Uma vez que terminou o prazo do contrato, o comissário não conseguiu vender o objeto, não quis comprar esse objeto do comitente ou cliente e não devolveu, caberá então ao comitente ou cliente, que é o nosso possuidor indireto, que é o credor, que é o dono desse objeto, pedir socorro ao Código de Processo Civil em relação à questão da ação possessória para que tenha o seu objeto devolvido. É um contrato unilateral, segundo boa parte da doutrina, e bilateral, também seguindo o entendimento de boa parte da doutrina. Bilateral por quê? Gera responsabilidade para as duas partes, para o comitente ou cliente e para o comissário. O comitente ou cliente tem que entregar o objeto para o comissário vender, o comissário tem que vender e dividir os lucros com o comitente ou cliente, que é o dono do objeto. Por que ele poderia ser também considerado unilateral? Porque cabe ao comissário receber esse objeto, cuidar desse objeto, vender esse objeto e dividir os lucros com o comitente ou cliente. Parece ser mais compreensível o entendimento, a compreensão de que o contrato ele tem mais características de ser bilateral do que ser unilateral. Outra situação importante nesse contrato é a chamada cláusula del credere, que ela pode estar imbuída na relação contratual de forma total ou de forma parcial também. O que significa cláusula del credere? Significa que o comissário deve agir com prudência, com cautela em relação à venda. Se o comitente ou cliente sofrer algum prejuízo em relação à venda do objeto em questão, independentemente de ter havido culpa do comissário nesse não cumprimento, um exemplo de pagamento aí, das parcelas do pagamento total pela aquisição do objeto, ele vai responder em conjunto com o comprador desse objeto. Contrato de comissão lembra o contrato estimatório, como eu disse em momentos anteriores aqui nesse vídeo, mas não é o contrato estimatório. De certa forma, nos remete também a uma ideia de corretagem, Mas na corretagem, artigo 722 do Código Civil, nós observamos que o corretor ele faz uma intermediação no contrato de compra e venda. Então, o corretor é a ponte, é o elo entre comprador e vendedor. Então, um exemplo de contrato de corretagem. Quero vender o meu imóvel, não tenho experiência na compra e venda de bens imóveis, contrata um corretor. O corretor vai ter a responsabilidade de mostrar esse imóvel para um possível futuro comprador, de atender telefone, de responder mensagem, enfim. Quando alguém se interessa por comprar o bem, o corretor, literalmente falando, traz essa pessoa até aquele, que é a dona do objeto, e entre aquele e essa pessoa é celebrada a compra e venda. Entre aquele e o corretor é celebrado o contrato de corretagem, onde aquele é chamada de comitente ou cliente e a outra parte corretor. No contrato de compra e venda, aquela é chamada de vendedora e quem está comprando, comprador. No contrato estimatório, as partes são chamadas de consignante, que é o credor, consignatário, que é o devedor. Quando o consignatário vende o objeto, em regra, ele não utiliza o próprio nome para vender. Existe uma consignação. Ele recebeu o objeto para vender, mas não é responsável diante de terceira pessoa em relação a essa questão. O proprietário é chamado a responder, por exemplo, por um vício redibitório.